episódio do Conversas Triviais sobre Coisas Importantes, cujo tema é o momento em que quis saber quem sou. Gostaria de deixar aqui uma nota prévia sobre este tema e sobre a relação dele com o meu entrevistado. A pessoa que vou entrevistar, o Dino, é uma pessoa que teve uma participação ativa na construção deste tema, da expressão, o momento em que quis saber quem sou. Na verdade, isto remonta a cerca de 1 ano ou 2 anos atrás, em que eu queria criar um projeto artístico e estava à procura de uma forma, de um título que tinha a ver com esses momentos, com essas perguntas: quem sou eu? O que é que estou aqui a fazer? E já conheço o Dino há alguns anos, e então numa conversa, numa viagem que estávamos a ter, fomos debatendo esta ideia até chegarmos a esta expressão. E portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Quero dizer que os créditos por este título que estou a dar a este tema são tão meus quanto do Dino, e gostaria de partilhar isto convosco. Até já! Ao segundo episódio do Conversas Triviais sobre Coisas Importantes. Mais uma vez um novo convidado, um novo cenário. Como podem ver, um anoitecer, ou melhor, um entardecer, anoitecer. Esteve um dia de sol muito bonito, mas entretanto começaram a aparecer as nuvens. De qualquer forma, estamos aqui virados para... Queres-me ajudar? Gafanha da Nazaré. Gafanha da Nazaré. Penso que tem um bocadinho do Porto, não tem? Não tem Porto. Pronto, geograficamente não dá, nem sempre funciona. Como estava a dizer, mais uma vez bem-vindos. Um novo convidado, desta vez é o Dino. Olá, Dino. Olá, Selma. Olá a todos. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada eu por teres disponibilizado a participar nesta nova crónica, neste novo episódio. De uma nova perspectiva. O Dino, vou fazer uma pequena apresentação, ou curta apresentação. Dedica-se já agora a fazer desenhos de luz. Nada mais apropriado com esta filmagem, aquela iluminação ali ao fundo. Acho que até fica muito bem, combina bem com a pessoa sobre a pessoa com quem estou a falar agora. Obrigado. E também combina com o tema, vejam lá. Como bem se lembram, no último episódio falámos sobre determinados momentos que são momentos de mudança, que são momentos que têm um impacto, ou podem ter um impacto muito forte nas nossas vidas. Depende, claro, de estarmos atentos ou não, e de ser esse também um momento em que resolvemos fazer alguma coisa sobre. E o meu anterior convidado até falou precisamente nisso, em fazer luz nas nossas vidas e talvez um pouco nas dos outros. E então o que eu te venho falar hoje, Dino, eu gostava de saber a tua opinião, é um pouco sobre esses momentos. Eu falo aqui de um momento em particular, que é aquele em que, no meu caso, por exemplo, eu quis saber quem sou. O momento em que eu quis saber quem sou. Esse momento já aconteceu para ti? Já aconteceu. Mais que uma vez. Já aconteceu várias vezes comigo. Em pequeno, depois, à medida que era adolescente, pensava que sabia quem era. Depois, no início da fase adulta, cheio de certezas. Depois, mais entrar para a fase, mais dentro da fase adulta, a que voltei a querer voltar a saber quem sou. E realmente perceber o que faço aqui. E mais velho, acho que é mais essa questão ganha cada vez mais peso. É interessante que digas isso, porque eu tenho estado a pensar as pessoas que vou convidar e tem-me surgido essa questão, a idade. Não que a idade seja determinante em todos os casos, há pessoas certamente que com 20, 30 anos conseguiam responder também a esta questão com alguma maturidade, ou até uma maturidade já considerável. Mas a generalidade parece-me que é realmente talvez uma pergunta que se faça mais tarde. Não porque ela não se cruze connosco ao longo da vida, e tu há pouco falaste sobre isso. Foram várias as vezes, falaste aqui algumas,
Podemos falar um pouco sobre essa, por exemplo, quando eras pequenino? Lembras de ter tido esse momento em que colocaste essas perguntas? Eu chamava-lhe existenciais. Não, eu colocava várias vezes essas perguntas. Eu até achava que não era assim tão comum, mas eu colocava várias vezes essas perguntas a mim próprio. Depois, agora mais velho, percebo que é mais comum do que possa parecer. Mas na altura tu achavas que eras o único Sim, e não falavas com ninguém, não partilhavas. não partilhava, não era uma coisa que eu não partilhava. Pensava que as pessoas já sabiam todas quem é que elas eram e só eu que vivia na obscuridade à procura de saber quem é que eu era. Isso é muito bonito o que tu acabaste de dizer agora. Já agora, não sei se te lembras, então, quando tu te fazias essas perguntas, pelo menos uma outra vez, era por alguma razão em especial ou só estavas parado e resolvias isso vinha-te à cabeça? Acontecia por alguma coisa? Não, aconteceu várias vezes, várias vezes. Eu pensava muitas vezes sobre isso. Ok, então não era provocado por nada externo. Não, era uma coisa recorrente na minha cabeça e eu acho que é recorrente nas pessoas. As pessoas é que às vezes metem mais para o lado porque não é prático. E não é prático porquê? O que é que queres dizer com isso? É porque tu estás numa realidade em que tu tens a família, tens uma data de obrigações, responsabilidades, depois distrais-te com uma ou aquilo e não é algo que seja prático no teu dia a dia, não é algo que seja importantíssimo no teu dia a dia para realizar tarefas diárias. A longo prazo é necessário. Tipo, no dia a dia não é necessário. E achas que nessas várias fases que fizeste essa pergunta, houve alguma que se destacou, algum momento se destacou mais relativamente aos outros? Talvez na altura do ciclo, 10, 12 anos, depois comecei a ficar mais adolescente, questionava, tinha mais, era mais certezas, em vez do que dúvidas. Mas e E todas as vezes que estás a dizer que já te aconteceu várias vezes ao longo da vida ter esse momento em que colocas sim, essas questões. E de todas, inclusive agora, houve alguma ou algumas, algum exemplo que tenha sido mais impactante? assim de cabeça não me recordo. Não, o que eu sentia de saber quem sou era quando realmente estava insatisfeito com alguma situação que estava na minha vida e em que eu precisava de mudá-la. Então realmente essa questão voltava ao quem sou eu para perceber se isto é realmente algo que é necessário na minha vida, se é algo que deve estar na minha vida ou simplesmente eu estou a cumprir com alguma responsabilidade ou alguma obrigação em vez de realmente estar a perceber quem sou. Essa questão também volta muitas vezes quando eu vejo as pessoas a dizerem que sempre souberam o que é que iam ser ou o que queriam ser e que tiveram sempre a certeza exatamente do futuro muito e eu nunca tive assim uma epifania em que me dissesse se eu sou isto e desde pequenino que sabia que era isto e nunca me aconteceu. Daí se calhar surgir mais a questão de quem sou. Ao longo da vida. Sim, Então, que estás a dizer que nunca tiveste muitas certezas e ao longo da vida foste colocando essas questões. sim. Sempre. Isso não te faz qualquer confusão. Faz-me confusão, senão Faz. eu não questionava quem sou eu, não é? Acho que é mais isso. Mas quer dizer, então se calhar andaste na vida sempre um pouco à procura procurando essa resposta porque nem tudo, não consideravas tudo como algo só dado, como um dado, e questionavas, querias saber mais. Sim, Não era necessariamente porque estavas perdido. assim, porque também é tal questão, isto é um dilema, não é? Eu gostava de ser daquelas pessoas que sabem exatamente o que é que querem e o que é que são, mas também acho que isso aí também não ficam demasiado presas a uma coisa a vida não é ficar preso a uma coisa, é evoluir, não é? Também estar preso só a uma coisa porque é aquilo e é aquilo, não sei. Exato, na verdade, tu quando não questionas e estás cheio de certezas, o que é que resta aprender? Sim, exatamente, também. Também. Mas eu compreendo o que é que estás a dizer, porque já tive essa situação também e já tive a oportunidade de comentar isso com uma amiga e dizer-lhe que não sabia o que é que queria e ela ficou muito espantada a olhar para mim. Como é que tu com essa idade não sabes o que é que tu queres fazer?
E isto, entretanto, já quis muita coisa também. E se calhar aconteceu mesmo contigo e já mudei de opinião algumas vezes também. A pergunta foi sempre surgindo. Agora, que estás a dizer, e há pouco disseste que normalmente surge numa situação de insatisfação. Sim, sim, a maior Achas parte que é das mais vezes. comum acontecer nessas situações ou não? Não sei, não sei. O que eu sei, comigo acontece mais nessas situações, porque se é algo que é natural em mim e que me está a saber bem, eu nem coloco a questão se quem sou, porque é algo que está a acontecer naturalmente e é normal e sinto uma satisfação por isso. Agora, quando eu não estou satisfeito e sinto-me frustrado ou sinto desagradado com alguma situação, eu tenho que me questionar se é aquilo mesmo que eu quero, logo se é aquilo que eu quero, se é aquilo que eu sou, se... Mas estamos a falar, deixa-me interromper-te um pouco, estamos a falar de coisas mais difíceis ou mais desafiantes. Sim, Porque de perguntares de quem tu és, perguntares se estás aí no caminho certo ou não, se a decisão que estás a tomar ou não está certa ou não, é algo que pode acontecer e acontece todos os dias. sim. Mas estamos a falar de situações que te levam sempre a um momento mais difícil e desafiante. É isso que estás a falar? Sim, tem que ser. São momentos em que há uma quebra com a rotina normal, com Dá-me um exemplo. Podes partilhar connosco um exemplo? tipo estar num local de trabalho e chegar a um ponto em que a insatisfação é tão grande no local de trabalho, perceber se realmente é aquilo que eu quero, se é aquilo que eu sou, se eu quero, se daqui a uns anos quero continuar ali, se quero estar ali, porque depois, se permaneces num local, pode acontecer, e há alguns sítios, eu no outro dia falei sobre isso, em que deixas de ser tu para seres tu a pessoa do local ou o local seres tu. Ok. E então aí tu realmente tens de perceber se sou eu aquela pessoa que trabalha naquele local. Porque nós somos muitas coisas e temos muitas coisas, mas realmente quem sou é algo muito mais profundo. Eu posso ser o Dino, mas Dino é o meu nome, é o nome que os meus pais me deram. Eu posso estar aqui, ser o Dino e estar aqui, mas isso é só o meu corpo que está aqui. Eu posso ser o Dino, estar aqui e espiritualmente ter uma fé ou uma religião de um certo modo. Só isso já são três coisas que contribuem para quem eu sou. São três fases do que eu posso ser. E tudo isso tem que estar minimamente em harmonia para eu seguir um caminho e realmente perceber quem sou, não é? E para estar de acordo comigo. E isso implica o local onde eu estou, como eu estou nesse local e quando eu estou nesse local. Estás a falar em termos, estás a dar o exemplo do trabalho, não é? E todos os outros Seja papéis. trabalho ou uma relação ou uma experiência, Quando tu seja. fazes uma pergunta, quem sou eu? Aquele momento em que eu quis saber quem sou. E a verdade é que ele acontece ao longo da vida. Eu também acho que sim. E partilho aqui já partilhei da outra vez e volto a fazer, a reforçar. Acho que nós passamos a vida é uma evolução e realmente estamos sempre a aprender alguma coisa. E a ideia é essa, ir estando atento para ir percebendo e aprendendo e melhorando, enfim. E no meio de todas essas coisas acontecem-nos coisas boas, coisas más, coisas que somos nós os responsáveis, mais, menos, etc. E que nos levam às vezes a um limite. E há aqueles momentos que nós queremos saber quem somos, que acontecem ao longo da vida e nos passam despercebidos, porque não estamos preparados para vê-los, porque se calhar não é assim tão importante naquele momento. E há aqueles outros momentos em que, como tu dizes, é tão profundo que tu paras mesmo. É normalmente derivado de alguma situação que te leva a um limite, não é? A um de insatisfação, e porque tu queres mudar alguma coisa na tua vida. É aquele momento em que tu te questionas quem sou eu em várias perspectivas. Vai-te abranger não só no trabalho, mas vai afetar tudo na tua vida, mas também espiritualmente. E agora coloco-te esta questão. Sentes que foi muito além de qualquer papel social que tu tens? A tua pergunta referia-se a toda uma outra, abrangia muito mais dimensões de ti? Sim, sempre. Foi todas as vezes assim?
Sim, eu acho, posso dizer que todas as vezes que me questionei, não me questionei só tipo no aspecto Material, físico, físico. material, é tipo, é indissociável a minha maneira, quem eu sou do meu espírito ou alma, ou seja lá o que alguém queira chamar, mas ou energia, ou seja lá do meu corpo, é todo um conjunto. Eu não sou só um corpo a andar por aqui, não acredito nisso, não me revejo nisso. Mesmo nessas questões nunca foi isso, eh, porque também não, assim realmente não vale a pena. Aí todas estas questões se tornam desnecessárias, não é? Simplesmente estás aqui e és mais uma engrenagem na máquina. Ou então realmente questionas-te e perceber onde é que tu estás e o que é que tu queres fazer, Ok. acima de tudo. E quando tu tens esse momento em que tu fazes essas questões e até agora não quiseste concretizar mas não faz mal. Às vezes não estamos preparados para falar de nenhum em particular, mas deste um exemplo, pelo menos, do trabalho, não é? Uhum. E tudo o que afetava. Mas te conseguis lembrar então desse, ou aprofundadamente, quando isso te aconteceu, quais foram as mudanças, ou melhor, houve mudanças? Houve mudanças. Houve mudanças. Realmente, quando eu sempre realmente pensei sobre isso, e houve mudanças. No sentido de conformidade. Quando era mais pequeno foi mais no sentido da conformidade. Agora, mais velho, conformo menos. Porque Então vamos falar realmente, mais agora então. porque realmente acho que não me tenho que entrar tanto em conformidade. Eu tenho que aproveitar, mas é a experiência que se me apresenta pela frente. E não vale a pena viver em conformidade. Também, se calhar, eu tenho a possibilidade de não viver tanto em conformidade como outras pessoas. Ou se calhar estás preparado neste momento para saber como lidar com a não conformidade, com o Sim, inconformismo. também. Então houve mudanças todas essas vezes, sobretudo agora na idade adulta, em que és colocado perante algumas situações menos boas ou más mesmo, desafiantes e que depois te levam a essa introspeção e a pensar na tua vida nas suas várias dimensões, fazes essas perguntas, há lugar a mudanças. Acho que sim, senão não faz sentido fazer essas questões. Ok, então uma coisa precede a outra, uma coisa é a causa da outra e a outra é efeito. Então diz-me, Sim, talvez seja uma maneira de refletir sobre ti próprio. Seja uma maneira de tu teres algum pensamento crítico sobre a tua vida. Isso é muito importante. sim, sem dúvida, concordo contigo. Mas diz-me uma coisa, Dino, fazes essas mudanças. Há alguma que se acentuou mais ao longo da tua vida, que tens sentido uma mudança mais forte? No trabalho foi a mudança assim mais forte. Foi no trabalho, E realmente. no teu dia a dia, na tua forma de estar, de te relacionar com os outros, sentes que houve mudanças também Houve, assim? houve, houve mudanças. Houve mudanças. Se calhar são só perceptíveis por mim e não tanto pelos outros. Porque eu Bem, também, pronto, eu sou uma pessoa bastante reservada e essas mudanças as pessoas quase nem notam grande diferença. É o que eu acho. Eu noto diferença em mim e noto na minha maneira de lidar com as pessoas. mas houve alterações na tua vida, tu fizeste mudanças, mas também houve alterações que tu depois viste do lado de fora relativamente a ti, ou não? Sim, sim, não Por exemplo, a questão de trabalho, pelo que pude perceber, mudaste de trabalho, não é? mudei de. Não, fiquei na mesma área, mas mudei de tipo de funções do que eu preferia fazer para passar a fazer mais outro tipo de funções do que aquelas. Mas foi um risco. É sempre o risco. E depois acontecem essas mudanças e, entretanto, tu hoje estás aqui numa situação que acredito seja muito diferente daquela que estavas há não sei quanto tempo atrás nesse outro trabalho. Sim, aí nos últimos 8 anos foi uma mudança drástica. Eu sei que tu já respondeste, disseste que é sempre importante ter um momento para fazermos uma análise crítica de nós, mas já agora, o que é que te trouxe de bom, no geral, essas questões, esses momentos em que tu ficaste contigo e quiseste saber quem eras?
Porque realmente obriga-me a refletir e a decidir para onde vou, a responsabilizar-me pela minha própria vida. E o que é que acrescentou na tua vida? Acrescentou mais satisfação, mais vontade de estar comigo. A vida torna-se mais agradável quando tu vives mais em conformidade com o que tu sentes que deves fazer. E, independentemente, eu acho que a vida é igual para todos. Se há pessoas que dizem que não estão agradados, eu também tenho os meus. Nem é problemas, nem é dificuldades, é mais adversidades, mas a vida é agradável, é mais agradável. Eu consigo viver comigo próprio, não preciso de Portanto, tanta estás a coisa. falar de viver à medida que vais questionando, vais-te aproximando mais de quem sentes que és, quem julgas que és, e então isso também te faz sentir melhor, porque vais Sim, depois fazer coisas que tu gostas, vais estar mais com sim, pessoas que tu gostas, é isso? sim, sim, mas também tens que fazer o esforço. Tens que fazer o esforço para isso. Então já agora que dizes isso, é muito interessante que tu digas isso, porque isso significa então que o caminho não é fácil. Não, o caminho é fácil. A situação é que, quer seja o caminho que tu queiras ou não seja o caminho que tu queiras, tu tens que sempre te esforçar para fazer alguma coisa. Ok, estavas a falar em termos da pessoa se dedicar, não é? Não é só Sim, pensar e não é depois não, tem que, pronto, tem pôr que as mãos na seguir, massa. pôr as mãos na massa e estar disposto a fazer. E depois, entretanto, surge o compromisso e nós fazemos e nós comprometemos. Pelo menos é tipo, marcam-te, olha, vem aqui a tal hora. E se tu estiveres predisposto para fazer uma coisa daquele género, como aqui, como esta entrevista, pronto, não, eu comprometo-me, vou àquela hora e depois daí é que verei o passo a seguir. Mas se eu me comprometo para fazer esta coisa porque acho interessante, então vou. Ok. Depois tiro as ilações. E em termos de dificuldade, ou seja, quando tu perguntas e queres saber e estás contigo e começas a perceber essas mudanças, te lembras? Foi difícil? Sentiste, foi doloroso? Houve momentos de dúvida, houve momentos desafiantes que também te levaram a teres que tomar certas decisões, certas opções e que essas opções foram Sim, dolorosas? sim, quando tu tomas a decisão, quando estás nesses momentos de pensamento, a decisão é fácil, tu percebes. O momento crítico é quando tu tens que tomar a posição na E realidade, foi o que te aconteceu. perante os outros. Sim, Uhum. quando tens que tomar a posição perante os outros, aí é o momento crítico, em que tu tens então que cumprir com o que tu decidiste. Aí é o momento crítico, que te cria ansiedade, cria-te stress, mas depois de passar esse momento em que realmente afirmas que é aquilo, já está feito, o resto é diferente, porque aí tu tens que tomar uma posição para onde queres seguir, direto. E é o que tu fazes, foi o que tu fizeste, é isso? Foi o que eu fiz em várias situações e sempre que eu tenho que tomar essa posição perante as outras pessoas, realmente para mim é um momento crítico, é chegar lá e dizer isto, ou chegar lá naquele momento e decidir isto, que é tipo até àquele instante tudo pode acontecer. A partir do momento em que tu tomas aquela decisão conscientemente e que fazes aquilo, não, a partir dali tu realmente tomaste uma opção. Fizeste uma ação e vai ter uma reação. Não estás a falar só do momento, estás a falar dos vários momentos a partir daquele momento em que tomas a decisão. Não, Tomas uma. não, porque são poucas, não são muitos os momentos em que tu tens de tomar uma decisão de ruptura, não é de ruptura, Mas que pode de implicar, não é? sim, uma decisão de princípio, de tu seres. E aí tu tomas. Daí elas serem difíceis não é dela ser difícil, é difícil estar naquele momento. Porque exige uma certa disciplina e existe uma certa coragem, porque tu tens um medo, não é daquele momento. Tu tens medo de tudo que vem depois por teres tomado aquele momento. Depois, por teres tomado aquela decisão. É o desconhecido, não É é? o desconhecido. Mas não, há aí uma certa forma, há um contínuo. Eu compreendo o que é que tu estás a dizer, mas será que fica logo ali? Depois não sentes mais? Depois não. Imagina, tomaste a decisão e a seguir vais para casa e não pensas mais naquilo? Não pensas, mas nunca é como aquele momento marcante. Pois, É, acredito, sim. é tal coisa, não é?
não é aquele momento Não se volta a marcante, repetir aquele. a dúvida, a ansiedade, pode voltar, não sei o quê, será que eu tomei não sei o quê, mas a partir do momento em que dizes, não, eu tomei aquela decisão, fiz aquilo, está feito, então o que tenho que, mas é que me comprometer Seguir. sim, seguir. És um homem de estou a ver decisões e uma vez que tomaste uma decisão, Sim, é essa a tua estrutura que te faz agarrar e manter-te no sim, caminho, sim. é E pelo isso? menos dar alguma hipótese à decisão que eu tomei e não voltar logo atrás. Não quer dizer que mais tarde, mais no futuro, não volte atrás de uma decisão, mas tens que tomar ali a. Nestes casos, muitas vezes, como tem essa implicação emocional, nós quando estamos nessas situações, e eu falo por mim, e por vezes tomo decisões difíceis e o momento mais difícil, sim, a priori é aquele, mas há sempre como que é quase como atirares uma pedra no charco, não é? Faz assim sempre umas ondinhas que se vão dissipando, sim, à medida que o tempo vai passando, mas há um processo de dor, dependendo da intensidade da decisão e qual é o impacto na vida, qual é a dimensão afetada. Há um processo doloroso em alguns momentos. Até porque muitas vezes a mudança acontece primeiro por nós, mas depois acontece sem mudanças que nós não sentimos que não fomos nós diretamente a causá-las. Isso já te aconteceu, ter sido de repente também surpreendido nesse processo, até por algo que não estavas à espera. Sim, pode ser, por exemplo, eu fui surpreendido em porque é que eu não tomei a decisão mais cedo. Ok, então eu posso dizer que no teu caso, Dino, essa tua grande mudança que estás a falar, o momento em que tu te lembras, um dos momentos Não, um provavelmente. momento assim que eu falei, pronto, foi a decisão de trocar de funções de trabalho, mas tive outras alturas na minha vida em que tive de tomar decisões. Essa Sim, implicava muita coisa, muita, uma alteração muito grande na minha vida, ok. implicava. E essa mudança depois valeu a pena porque por aquilo que estás a dizer, estes momentos críticos não só servem para refletir um pouco no próprio momento, mas depois na tomada de decisões não só ajudam a tomar a decisão, mas também vão desenvolver todo um outro caminho. E pelos vistos, para ti valeu a pena fazer esta questão, um momento em que queres saber quem és, as alterações todas daí derivam, para ti tem valido a pena. Sim, sim, acho que vale a pena, porque realmente se calhar deixamos de nos conformar com o que nos dizem que nós somos ou que devemos ser, para realmente fazermos algo que nos agrade e que nós estando bem, as pessoas que nos são importantes à volta também ficam bem. Sentem-nos bem e elas ficam bem também. Eu vou só rematar aqui com uma coisa simples, que é, há pouco disseste que tiveste estes momentos de perguntar quem eras quando eras mais pequenino. Queres só Sim, dizer mais ou menos a idade em que isso aconteceu, se te lembras? à volta dos 10, 12 anos, às vezes 8, questionava muito. Sou uma, sou uma pessoa que se interessa muito por física e toda a questão metafísica da própria física em si, que vai muito além do que simplesmente do mundo material e sobre pensar sobre outros estados de vida e outras maneiras de encarar a realidade e de outras realidades, até mesmo. E então, isso desde pequeno, como eu era muito, e sou muito fã de ficção científica, e ficção científica não é só ciência, fala sobre mil e uma possibilidades do que pode ser a realidade, questionou-me desde muito cedo a perguntar isso. Olha, deixa curiosidade, diz uma coisa, esse menino, Dino, Sim. de 7 ou 8 anos, ou de 10 anos, está aí? Está sempre, permanentemente. Tu achas que se ele estivesse aqui hoje, ele ia olhar para ti e a dizer, ok, é isso, estás a sonhar bem. Eu acho que A vida sim. que Há eu uma, sonhei na altura. há uma outra ocasião que eu provavelmente não iria gostar. Não, estamos a E falar agora. assim, agora ia gostar. Ok. Acho que sim. A outra coisa que te ia dizer é porque já não é a primeira pessoa que diz que aos seus 7, 8 anos também olhava para o céu e perguntava o que é que estava aqui a fazer. E eu acho que também me fiz essas perguntas quando era pequena. E vejo toda a gente isto, não comentava com ninguém porque provavelmente ninguém fazia o mesmo. Afinal, éramos muitos.
e não sabíamos. Sim, sim, sim. É isso. Éramos muitos e não sabíamos. É exatamente. E olha, é pena não termos tido a oportunidade na altura de falar. Temos crescido de uma maneira tão, se calhar tão isolada uns dos outros, porque afinal sonhávamos todos o mesmo e víamos todos o mesmo e queríamos todos o mesmo, e a verdade é essa. E sim, o momento em que queremos saber quem somos vai se prolongar ao longo da vida, vai se repetir muitas vezes, algumas vezes de uma forma mais clara, outras menos, e acho que vai ganhar mais forma consoante vamos ganhando mais maturidade, mas também vamos querendo nos aproximar mais daquilo que achamos que somos, de quem achamos que somos e da felicidade que pretendemos alcançar. E é isto. Obrigada, Dino. Obrigado, eu. Foi muito bom. Gostei Sim, muito desta também conversa. gostei, também gostei. E obrigada a todos por estarem a ouvir, virem-nos visitar. Deixem os vossos comentários. Já agora, gostaria de saber se vocês também sonharam aos 7, 8 anos, a olhar para o céu e perguntaram quem eram. Se calhar podemos nos encontrar todos ainda temos tempo para isso. Vamos sonhar todos um mundo diferente. E ficamos até à próxima conversa, próximo convidado, com uma ideia diferente, talvez sim, talvez não. Vamos ver. Até à próxima e obrigado. Tchau, tchau.